Oi, gente! Está começando o 9º episódio do nosso WCast e a convidada de hoje é a Ana Paula, líder do Ministério de Oração. A Ana Paula tem um filho de 9 anos, o Nicolas. Ela tem 40 anos e nesses 40 anos ela é membro aqui da Igreja Metodista Wesleyana Central de Uberaba, é formada em Pedagogia, pós-graduada em Libras e hoje atua como supervisora de vendas, né, Ana Paula? Sim, olá, boa noite a todos, né? Um prazer estar aqui. Um pouco nervosa, né? Acontece, é normal. Acontece. E graças a Deus, há 40 anos, né? Eu sirvo ao Senhor aqui nessa igreja. Tenho um filho lindo, maravilhoso, de 9 anos, Nicolas, né? Paixão da minha vida, né? Eu falo que o meu sonho é realizar os sonhos deles, né? E vai ser, né? E é muito gratificante, né, poder estar aqui hoje, né, como líder do Ministério de Oração, falando um pouquinho daquilo que eu faço na casa do Senhor. E o tema é justamente, né, sobre a área que você atua na igreja, que nós vamos falar hoje sobre oração, step ou volante. E para começar, Ana Paula, eu queria te perguntar uma coisa. Como que a oração se tornou algo tão importante na sua vida? Quando eu era bem pequenininha, tinha uma irmã da nossa rua, da casa da minha mãe, uma Vicentina. Então, minha mãe tinha um costume todos, acho que era terça e quinta, 3 horas da tarde, eu não esqueço, né? Vamos para oração? Vamos. Ela me levava, eu não orava, não sabia orar, era muito pequena, mas eu tenho essas lembranças dela, Marília, a irmã Lourdes, a irmã Vicentina, a irmã Vilma, várias irmãs da igreja na época que marcaram toda uma geração. E nós íamos para ali, eu era pequena, e eu ficava olhando elas orarem, tá? E elas oravam ali 1 hora de joelho, aquele fervor, e Deus fazia grandes coisas. E eu cresci, então, todas as terças e quintas, e quando tinha oração na igreja, que antigamente era nas quartas-feiras, né? Então, toda quarta tinha oração na igreja, minha mãe sempre me trouxe. Às vezes eu vinha chorando, não queria vir. Mas aí acaba, né, que A mãe você vai, né? E às vezes eu dormia no banco, mas mesmo assim, quando eu chegava a fazer aquela oração, oh Deus, abençoe eu na escola, e tipo assim, então a gente vai começando ali a aprender, né, desenvolver um relacionamento com Deus através da oração. Então foi assim que surgiu a oração em mim, né? Desde eu fui pequena, ensinada, né? então eu tive exemplos, né? Então no meu caso foi por exemplo, né? Minha mãe Sim. e as irmãs, né, da época, irmã Lília, várias irmãs, né, saudosa irmã Lília, então foram meus exemplos ali de oração, e hoje minha mãe, né, até hoje, né, Até hoje. como exemplo de Essa oração. irmã fervorosa. Ela viu? Ela ora por tudo e por todos até hoje, ela não desiste. Então, foi assim que começou esse meu relacionamento, desde pequena. Sim. Então foi. É o que dizem, né? A palavra convence e o exemplo arrasta. Isso mesmo. Então imagina se a sua mãe tivesse falado, então não vai. Sim, Mas aí vai sim. Então foi graças Já fui chorando. Sim, graças a esse exemplo que ela te deu, em querer que você fosse com ela, né? Que hoje está essa mulher tão firme com o relacionamento com Deus. Sim. Então, desde a infância, já tem esse exemplo de vida da sua mãe. Sim. E outra coisa, por que tantas pessoas só oram em momentos de crise? O que acontece? Acho que a oração ela é base de um relacionamento, certo? Com Deus. Então, como você começa a ter esse relacionamento? Orando, nem que seja 5 minutos por dia, né? E quando você começa a entender que o Espírito Santo, através da oração, te guia, né? Você vai fazer algo errado. Não faça isso, porque você está em oração. Você tem uma intimidade para que Ele fale com você. Aí tem pessoas que vão se afastando desse relacionamento com Deus e ela esquece quem pode resolver os problemas dela. Ela acaba esquecendo quem pode falar com ela o que ela deve fazer. Porque como que ela esquece? Esquecendo orando. Aí ela só se aproxima de Deus quando aperta, porque ela sabe que é aquele caminho, entendeu? Não tem outro caminho para você chegar a Deus. No louvor você adora a Deus, você está adorando, você está cantando louvores ao Senhor. A sua adoração é tudo aquilo que você serve. Ou seja, se você está limpando a casa do Senhor, você está adorando. Mas a oração, ela é a sua intimidade, relacionamento com Deus. Sim. Ela é a sua chave de resposta. Tá? Quando você está adorando, ele está recebendo a sua adoração, ele está derramando sobre você unção, ele está derramando sobre você o fogo dele, o espírito dele. Mas quando você está orando, você está conversando, você está pedindo resposta. E não tem resposta sem oração. Então, muitas pessoas só correm para Deus nesse momento porque eles sabem que a oração é a resposta.
Então não existe outro meio. Nossa, eu preciso orar, tá acontecendo isso. Aí elas vão a Deus como um step, né? Tipo, eu preciso disso aqui Usa agora, quando né? precisa. Ai, nossa Deus, agora eu preciso de orar, né? Aí vai lá, ora, recebeu, esqueceu do Senhor. Mas ela, toda vez que passar por aquilo, ela vai lembrar que a oração, não vai ter outro meio, é a oração que vai dar a resposta que ela precisa, entendeu? Então tem muitas pessoas que fazem isso porque não desenvolve esse relacionamento com o Senhor. E tem muita gente que não resiste às lutas, por quê? Porque muitas das vezes não manteve esse propósito de oração, que é o que te segura. Eu posso falar um pouco assim, que nos momentos mais difíceis da minha vida, um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu era líder do Ministério de Oração também, há uns 5 anos atrás. O pastor me colocou como líder pela primeira vez. Eu falei, meu Deus, não tô entendendo nada. Nossa, tô tão nova, né? Ser líder do Ministério de Oração, mas eu sempre tenho uma frase que eu falo assim, que meu nome é pronto. Eu aprendi essa frase, né, com uma amiga minha da faculdade, a chama Leia. E meu nome é pronto, então meu nome é pronto. Então eu costumo dizer isso. E eu falei, pastor, eu vou. E no momento mais difícil da minha vida, eu comecei a ser líder do Ministério de Oração. Então, aquilo ali foi me desenvolvendo, foi me desenvolvendo. E no momento mais difícil da minha vida, eu consegui passar. Por quê? Porque o Senhor falava comigo. Você estava firmada Porque eu estava né? firmada com um relacionamento direto com o Senhor, né? Porque a gente procura em pessoas, a gente procura às vezes na pregação, às vezes a gente procura no outro. Ai, irmão, você pode me contar uma experiência tal? Não, viva as suas experiências de oração, sabe? Viva, não viva como um step, mas viva esses momentos que quando vier a luta, né? Você sabe que o próprio Deus vai falar com você. Às vezes não vai precisar de um terceiro, não vai precisar de uma profecia, não vai precisar de nada. Vai precisar você estar ali andando na rua. Faça isso. Nossa, uma voz na minha cabeça, não. É Jesus te respondendo a sua oração. Sim. Eu tinha muito essa questão de, por causa da correria do dia, às vezes a gente sai de casa às 6h30 e vai chegar 9 horas da noite. E eu deixava muito a desejar a oração. Teve um dia que eu falei, não. Tive uma conversa, um papo cabeça com Deus. Falei, olha, vamos lá. Eu pedi para o Espírito Santo durante o meu dia, independente do que eu estivesse fazendo, seja na escola, seja ajudando a minha mãe, me lembrar de estar orando. Porque muita gente acha que o momento de oração é quando você entra no seu quarto, também, ajoelha, é algo importante. Só que às vezes dirigindo, na escola, trabalhando, qualquer momento é momento para orar. Sim. E aí eu vejo que o Espírito Santo, ele mudou muito isso em mim. Que a todo momento eu lembro, não, agora eu vou orar. Independente se eu tô estudando, se eu tô na escola, aqui em mente eu estou em conversa com Deus. E eu acredito que isso faz muita diferença. Faz, porque em 1 Tessalonicenses, né, 5,19, fala orar sem cessar. Então, é todo tempo, é relacionamento. É isso. Relacionamento é o quê? Você fala, quando você começa um namoro, você toda hora não tá ali ligando, toda hora ali não tá mandando um WhatsApp hoje, né? Na minha época não tinha, mas toda hora você tava ali ligando, mandando um SMS, né? Ah, como é que você tá? Então, você desenvolvia esse relacionamento. Então, é orar sem cessar. É você levantar e você agradecer. É você estar no almoço, você agradecer. É você encontrar uma situação no seu trabalho. Você tá ali, aconteceu uma situação difícil. Oh, meu Deus, o Senhor pode resolver essa situação. Fugiu aqui do meu controle. O que o Senhor faz? Então, todo momento, é você lembrar que você tem com quem falar, com quem se relacionar. É depositar toda a dependência em Deus. Eu passei uma época muito grande, né, de frieza espiritual na minha vida, né? Então, eu falava, meu Deus, eu não tô orando, o que tá acontecendo? Eu preciso, né, orar, porque é a nossa base, não tem como. E eu comecei a falar, meu dia é muito corrido, né? Até falei isso no Ministério de Louvor há pouco tempo agora. Meu dia era muito corrido. Então, eu falei, eu preciso orar de manhã. Então, eu tenho que ter esse momento com Deus, orar de manhã. Então, eu comecei a acordar às 5h30, fazer as minhas coisas, ajoelhar, orar. E eu não estou falando de oração de meia hora, eu não estou falando de oração de 1 hora, eu estou falando do seu momento com Deus. Independente do seu tempo. Tem gente que acha que é você acordar e ficar ali 1 hora orando. Às vezes você vai orar 1 hora, vai falar sua abobrinha, né? E às vezes você vai orar 10 minutos, você vai mover o coração de Deus, porque Deus fala lá, né? Jesus ensina, né? Como, né, deve ser a nossa oração. Lá em Mateus, né? Então, lá ele ensina que a nossa oração não tem que ser como os hipócritas do templo, orar em voz alta para que todo mundo, né, vai pro seu quarto, fecha a porta, fala ao seu pai que está em secreto. Deus quer um coração sincero. E Davi, ele ensina muito isso lá no Salmo 51. Lá no Salmo 51, ele entrega a sinceridade dele para Deus, né? Então, é você chegar ali 10 minutos, tem dia que eu chego, eu acordo às vezes de madrugada, vou orar, eu sento lá e falo, Deus, não estou conseguindo falar nada. Não estou conseguindo. Mas o Senhor sabe.
Antes mesmo da palavra sair da minha boca, já tocou seu coração. Então, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Sabe, aquele hino, não sei como eu devo pedir agora, Pai, mas me ajuda, eu tô aqui só te adorando porque eu sei quem tu és. E ali eu fico em silêncio por minutos, ajoelhada. E de repente, aí eu começo a orar, sabe? Então, é você saber que você tem um Deus que te responde, que tá ali com você. Sim. Não é sobre o tanto que você ora, mas é sobre você fazer. É sobre você praticar. E aí você vai desenvolver esse relacionamento diário que você desenvolveu. Porque não adianta, por exemplo, orar por 3 horas por dia, 4 horas Sim. e não ter um coração sincero. Sim. Não, de nada adianta, De porque nada Deus, ele procura corações sinceros, corações entregues e dispostos a servir, Sim. a adorar, a ter Jesus no coração. Então, de que adianta ficar horas e horas orando se não tem esse coração? Esse né? coração quebrantado, né? Porque o que Deus Isso. quer de você é um coração quebrantado, sabe? É realmente você chegar e falar, Pai, eu não tenho nada. Nada de... Porque, Nós não na verdade, temos nós não nada. temos nada, né? Tudo que nós temos vem dele, é por Exato. ele, para ele, são todas as coisas. Então, quando eu chego assim, muitas vezes diante de Deus, sabe? Eu falo, Pai, nossa, eu dou aquela respirada, tá difícil, sabe? Tá muito difícil. Eu preciso do Senhor, fala comigo. Sabe, escuta a minha oração. Ah, mas o que é minha oração hoje? Minha oração hoje não é nada, Jesus. Eu não tô dando conta de abrir a boca, envia seus anjos aqui, dá ordem aos seus anjos, dá o meu respeito, quebra esse mundo espiritual, quebra essa potestade que tá aqui. E é isso, né? Então, quando você vê, né, você levanta no seu dia, né, e você tá como um leão, né? E no outro Sim. dia você tá como um gatinho, né? Então é assim, e a nossa vida é assim. Você não pode desistir de orar amanhã, porque a oração de hoje você acha que não fluiu. Exato. Diz pra você que não fluiu. Deus recebe as nossas orações. Se for de um coração sincero, você pode ter falado, Sim. Jesus, eu estou aqui, eu te amo. Ele já entendeu toda a intenção do seu coração. Porque Deus não é só isso que a gente pensa, né? A gente vê Deus muito minúsculo, né? Ele é muito maior, né? Porque a salvação vem dele, né? Então, orar... Se você não orar, você vai pro inferno. Não, se você não orar, você não vai ter relacionamento. Exato. Se não orar, você não vai conhecer o sobrenatural. Se você não orar, você vai cair em tentação. Você pode ir pro inferno, porque se você não orar, aí você pode cair Exato. em tentação, porque você não vai ouvir a voz do Espírito Santo falar com você. Vai ser ele falando com você, mas você não vai entender a voz dele. Você só entende a voz daquele que você conhece. Uma coisa liga a outra. Uma coisa liga a outra, entendeu? Exatamente. E outra coisa, Ana Paula, você já viveu ou acompanhou alguém que tinha uma vida de oração apenas emergencial? E o que você observou nessa situação? Nossa, muitas, né? Porque minha mãe todo dia... Eu falo que é a casa da mãe Nilda, que ela não escute essa parte. Eu falei, mãe Nilda, né? Quando eu era mais nova, toda hora, papai, irmã Nilda, ora pra mim. Aí a pessoa ia lá e falava, eu quero fazer uma campanha de oração. Irmã Nilda, minha mãe tava lá. Disposta, firme e forte. O nome dela era Pronto. Pronto, vamos fazer, irmã, vamos lá. Então, aí ia lá, orava. Sumiu, recebeu uma benção, já era. Nunca mais voltou, nem para falar, irmã Nilda, recebi a bênção, sabe? Então, assim, já vivenciei muito, mas muito essa parte, entendeu? Então, assim, de pessoas que procuram a Deus só quando precisa de uma cura. Eu vou abrir um negócio, vamos orar. E abrir um negócio, tá lá todo... nunca voltou nem para orar para agradecer. Irmã Nilda, hoje eu vou voltar aqui para orar para agradecer, entendeu? Então, já providenciei muito isso e é muito triste. É muito triste porque a gente tá vendo Deus só como uma pessoa que nos dá bênçãos, sim, materiais, né? E é muito além disso. Eu falo que a prosperidade não é você ter bênção material. A prosperidade é você saber que você vai para o céu. Isso. A sua prosperidade é saber que existe uma vida além dessa terra. O dia que você começar a pensar assim, que prosperidade para mim é o céu, que prosperidade para mim é Jesus, que prosperidade para mim, ele pode me dar tudo, mas nada disso vai tomar o lugar dele. Então aí você começa a aprender de novo, vamos voltar lá atrás. Exato. A orar por relacionamento com Deus, não pelo que ele pode te dar, mas pelo aquilo que ele pode fazer você viver dentro dele. Pode te faltar tudo, mas você está com Jesus e você sabe, Pai, o Senhor passou pela morte. O Senhor passou por tudo, então eu também posso passar, mas continue me fortalecendo. E às vezes você vai lá para pedir um bem material, mas é perder a salvação inteirinha, porque aquele bem material te tirou tudo, entendeu? Então eu já presenciei muitas pessoas que recebem a cura e na outra semana tá numa balada, bebendo, até cair. Já presenciei muito isso, então eu falo que é uma parte triste da vida do ser humano, porque reconhecer o Deus só como um Deus que pode te dar, né? Ele é muito mais que isso, ele é um Deus que te deu, não que pode te dar, ele te deu um filho. Ele já deu tudo. Ele te deu tudo que ele... uma vez eu escutei um pastor falando, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. Já deu. Jesus, né? Então, o melhor de Deus já veio. Exato. Jesus. Agora, todas as coisas vos serão acrescentadas à medida que você busca o reino. Exatamente. E muita gente espera
que Deus fale de formas grandiosas. Por exemplo, acredita que é só ir em um congresso para Deus falar com a pessoa, é só ir atrás de uma profecia, ir atrás de uma pessoa para te entregar uma palavra. E não. Às vezes, né, naquelas orações durante os dias corridos, é o momento que Deus ele acalma o nosso coração, que ele fala conosco. Então, não ficar preso a grandes eventos, a grandes profetas, porque Deus ele fala ao nosso coração a partir do coração sincero e entregue a ele, né? E eu costumo falar assim, né? Deus, se o senhor falar com a minha mãe, fala comigo. Vai orar. Entendeu? Exatamente. Vai orar. Ela ora, então você tem que orar também. Eu tenho uma experiência que uma vez eu tava no quarto, não conseguia dormir, sabe? Muito angustiada, muito triste, mas triste mesmo. Eu tava com uma dor muito profunda no meu coração. E às vezes eu falava assim, ai Deus, usa alguém pra falar comigo, usa um profeta, que a gente é dessa época mais, né, do reteté, né, tal e tudo. Não que isso seja ruim, viu, gente? É muito bom, né? Porque quando você tá ali quietinho orando em alguém, põe a mão na sua cabeça e Deus fala com você, não tem nada melhor, que você se sente mais amada ainda, né? Que você fala assim, uau, Deus falou comigo. Tinha 25 pessoas e Deus falou comigo, nossa, como eu sou amada, né? Mas um dia eu tava lá muito triste e fui pra sala. E comecei a orar, falar com Deus e chorar. Na verdade, eu nem orava, eu só chorava, eu gemia. E orava, e orava, e chorava, e chorava, e chorava. De repente, um perfume invadiu minha sala. Mas um perfume tão gostoso, um perfume tão maravilhoso. E eu senti o abraço de Deus, assim, foi me abraçando. E eu lembro que eu deitei no chão e é como se eu estivesse deitando ali no colo de Jesus. E aquela dor foi sumindo. Foi arrancando, foi sumindo e foi arrancando aquela dor. Tipo, e eu não conseguia mais parar de orar, eu não conseguia mais parar de chorar. E Deus me visitou ali com uma canção, sabe? Com uma nova língua. E ali eu vivi a melhor e maior experiência da minha vida. E eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando, eu cuido do seu coração. Eu cuido do seu coração. Não precisou de ninguém, né? Eu me emociono quando eu falo isso, porque é saber que Deus cuida do meu coração. E essa experiência para mim foi tão forte, sabe? Que eu cheguei e eu falei, mãe, nossa, eu tive uma experiência maravilhosa, eu já cheguei compartilhando com ela. E meu coração, sabe, só queria Jesus, sabe? Para aquele momento, porque eu falo assim, que na oração você encontra Jesus, né? Como é bom, sim, né? Meu sono falar desse momento, porque foi uma experiência maravilhosa, aquele perfume, sabe? Invadiu ali minha sala e eu, meu Deus, o que é isso, sabe? Jesus me visitando, o Senhor me visitando. Aí eu me senti como aquela mulher que derramou o perfume nos pés de Jesus e ele exalou. Então, eu derramei o meu perfume. E o meu perfume não foi nada de bom. Meu perfume era dor. O meu perfume era choro. O meu perfume era angústia. O meu perfume era ansiedade. O meu perfume era desespero. Aí ele pegou aquele perfume e exalou no perfume de Cristo. Então, não espera de muitas pessoas. Espera do seu encontro com Deus. Vai lá. Faz essa experiência. Vai lá sozinha. Sabe? Tem coisas que ninguém vai poder tirar de você. Só Jesus. Exatamente. Só você e ele. É isso mesmo, linda essa experiência, até me emocionei também. E Ana Paula, você acredita que Deus, ele responde, mesmo quando nós procuramos ele apenas na dor? Responde, porque ele é um Deus amoroso, ele é um Deus bondoso. Deus não é um Deus que põe regras. Deus não é. Quantas pessoas são abençoadas, né? Vamos colocar quantas pessoas aí não creem em Jesus que são abençoadas, porque o sol brilha para todo mundo, o céu tá aí para todo mundo. E tem pessoas que vão buscar Deus ali naquele momento e Deus, por amor, gente, Deus é muito amoroso. Por que existe um anjo da morte, né? Eu já ouvi isso, é verdade, porque o próprio Deus não tem coragem de tirar a nossa vida de tanto que ele nos ama. Então ele vai lá, anjo da morte, vai lá, porque ele nos ama demais. Gente, o amor de Deus é algo que não vai se compreender, não vai entender. Eu falo assim, o amor de Deus é tão grande que essa terra já teria sido destruída antigamente. O amor de Deus, porque o amor dele vem através de Jesus, o sacrifício de Jesus mais ainda por nós. Então ele vai responder sim a oração daquele que vai só ali na hora, pelo amor, sabe? Ele olha e fala, vai lá, vou te dar, o que você quer? Eu sei que você vai amanhã virar as costas para mim, mas eu vou te dar porque ele é um Deus de amor. E ele é um Deus que responde a oração. E se a pessoa pedir com fé, porque a Bíblia fala, se você pedir com fé, crendo, né? Se você crer, recebereis. Pronto, se a pessoa chegou ali, mesmo que ela tá ali só por um momento, se ela tem fé,
ela vai receber, porque Deus é fiel, não àquela pessoa, mas ele é fiel também à palavra dele, porque ele continua sendo fiel. Mesmo a gente não sendo fiel, ele continua sendo fiel. Então, ele é fiel à palavra dele, aquilo que ele lançou sobre nós, ele vai ser fiel para cumprir, mesmo que nós não sejamos, entendeu? O amor dele é indescritível, né? Indescritível. Até aquela música, imensurável. Imensurável, É imensurável o amor dele. Então, profundo demais. Exatamente. Então, por amor, ele quer ver os filhos dele bem, quer ver os filhos felizes, prósperos. Sim. Então, por amor. Deus tem vida de bênção para nós, né? Sim. Os planos de Deus para nós são planos de paz, né? São planos de... O que Ele quer para nós é nos dar um céu, é nos dar uma glória, é nos dar uma vida com Ele, sem merecer estar com Ele. É isso que Ele quer para nós. Então, por mais que você vai buscar Ele só na hora de dificuldade, Ele vai olhar para sua dificuldade por amor e vai falar... Toma, tá aí, vou te dar, sabe? Ele já fez isso comigo muitas vezes, porque eu não posso ser hipócrita de chegar aqui e falar que eu vivi minha vida inteira uma vida de oração. Eu já tive momentos de altos e baixos, eu já tive momentos que, na minha adolescência, né, na minha juventude, até eu chegar aqui hoje com 40 anos, que eu já me sinto uma adulta desde os meus 26, 27 anos, eu já me sinto adulta, mas eu passei por algumas etapas, eu passei por friezas espirituais, mas eu fui aprendendo, mas porque lá atrás também eu tive uma base. Então, quando eu começava a estrear, eu falava, opa, eu preciso voltar. Nossa, não foi isso aqui que a minha mãe me ensinou, não, entendeu? Pai, eu não posso chegar no Senhor só quando eu preciso. Peraí, Jesus, eu preciso de ter relacionamento contigo. É isso, é o então, relacionamento, ele vai te responder, né? Ele vai te responder. Com certeza. E Ana Paula, como que a oração diária transforma a vida de uma pessoa? Ela transforma na questão de te guiar. Né? Eu falo assim, depois que eu comecei a orar diariamente... Justamente o volante, né? O volante, isso. Ela muda os seus pensamentos. Por exemplo, eu costumo orar assim, sobre o meu dia, do que foi, né, anterior, eu costumo sentar lá com Deus e falar, Deus, ontem um dia foi assim, não foi legal, mas hoje eu preciso disso. E se o Senhor também não puder me dar, calma meu coração e tal. E, de repente, quando você sai de casa para fazer tudo aquilo que você orou, aí você tá num rumo, Deus fala assim para você, não, é por aqui, entendeu? Então, você começa a ter uma visão diferente da vida, você começa a ter uma visão diferente do seu dia, você começa a poupar coisas que poderiam ter sido piores, porque o Espírito Santo de Deus está ali ouvindo, te respondendo o tempo todo a sua oração. Então, o que ela muda na sua vida? O que a oração diária muda na sua vida? O seu relacionamento com Deus. Ele vai te mostrar tudo que você precisa fazer. Ele vai te mostrar o que você deve seguir. Entendeu? Você não vai andar no escuro, sim? Porque quando você levanta, às vezes você ora, você está fazendo a sua força, você concorda? Você chega aqui, eu posso, eu faço, eu vou. Nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nossa, eu vou lá no banco, eu vou resolver esse negócio. Não. Se a sua oração diária foi, Deus, eu preciso ir lá no banco. O Senhor precisa ir lá comigo. Deus, eu preciso ir lá na prefeitura, que seja, conseguir um alvará para minha loja, para isso ou para aquilo. Senhor, tá, se você falar, eu vou, e foi mesmo sem Deus, tchau, beleza. Vai na sua força, chega lá, se der problema, Deus ainda vai ser misericordioso e te ajudar de alguma forma. Mas ainda se você orar e pedir Ele vai te dar os passos certinhos. Ele vai te dar todas as direções. O caminho dele é muito melhor que o nosso. Eu falo que eu tive uma experiência, uma vez a gente trabalha com vendas, né, como você viu aí. Nossa meta estava baixíssima, eu precisava, assim, vender, tipo, muito. Eu falei, Deus, olha, final do mês, olha eu aqui de novo, eu falo que os vendedores, e chega no final do mês, olha eu aqui de novo, eu já te pedi muita coisa, mas eu vou te pedir mais porque o Senhor é meu pai, porque eu falo isso com Deus também, sabe? A gente só fica pedindo, claro, mas no mesmo pedido que você pede, você agradece, você sabe que você tem Deus para adorá-lo, e é isso, não só pelo que Ele tem para te dar, né, pelo que Ele é. E eu lembro que eu tive essa experiência, eu cheguei e falei, Deus, preciso que fulana venda tanto, e comecei a falar os nomes. Fulana venda tanto, ciclano precisa dessa área disso, a ciclana disso, e comecei a falar para Deus o que cada uma precisava para eu poder zerar. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu já vivi sobrenatural com Deus, mas esse dia foi, nossa, eu já saí de casa, um cliente me ligando, não tinha nem chegado no serviço, Ana, tal, chegando lá, nós já vamos fazer, sabe? E de repente foi fluindo, e Deus me deu cada uma no que eu precisava. Eu fechei a meta do dia. Fechei com 100%. E olha que eu acho que eu tava com uns 80%. Tipo assim, então, Deus sempre foi me mostrando a mão dele. Toda vez que eu falo, não tem como você sair de casa sem orar. Porque ele é seu guia, tá? Você saiu de casa, no meio do caminho, então para lá, lembra. Chegou, vai no banheiro do seu serviço. Pai, me perdoa, eu esqueci. Eu nem precisa pedir perdão, já chega lá e já fala, Senhor, eu não orei, mas tá aqui, eu tô te entregando meu dia, te entregando onde eu vou. E é isso. Então, faz toda a diferença. Faz toda a diferença no seu dia. Deus vai te capacitar para aquele dia.
Então, a sua oração diária, ela te capacita para aquele dia. Parece Ela que a é gente já começa um dia de sim, paz, um dia leve. você começa guiada. Isso. Você sabe para onde vai, né? Para quem não quer chegar, qualquer caminho serve, mas para quem tá com Cristo, não. Para quem tá com Cristo, precisa saber onde quer chegar, né? E ele que Então, mostra o caminho. Ele que mostra o caminho. Exatamente. E Ana Paula, o que muda no nosso jeito de tomar decisões quando nós oramos constantemente? Ah, muda tudo. Muda até sua compulsividade, sabia? Eu Sim. falo que eu era muito compulsiva por compras. Eu adorava, eu acho que eu tinha umas 20, 30 calças, eu gostava mesmo de comprar. Então, quando você começa a orar até nisso, o Espírito Santo te muda. Você precisa disso? O Espírito Santo fala no seu ouvido. Nossa, é verdade. Você precisa disso? Não, você não precisa. Você orou hoje falando que tá tudo bem, obrigado por tudo, eu não tô precisando de nada. Não é? Entendeu? Então, o que muda em você? Muda que você começa a receber direcionamentos. Então, você vai mudando coisas que você acha que você precisava, você não vai precisar mais. Ou se você vai cair em alguma cilada, né? De Satanás, que põe ele na frente, peraí, deixa eu tentar ela aqui. Aí Deus fala assim, você é assim? Não, você não é assim. Não, eu te criei para isso? Não, não te criei para isso. Então, o seu comportamento muda diante das coisas. Muda. Nossa, você está se comportando como uma pessoa que não tem Deus nessa situação. Né? Às vezes você sai do sério, você quer estressar, aí você olha para o Espírito Santo, você olha para o lado e você ouve uma voz, peraí, você fica com vergonha. Sim. Ele te constrange. Então, ele muda o seu comportamento também. Nossa, aqui não é o lugar de eu me comportar assim, não. Deus me perdoa, Pai. Muda aqui meu comportamento. Então, é isso. Ele te guia em tudo, até no seu comportamento. Tudo. Se você não é princesa, você passa a ser. Você aprende a ser até uma princesinha. Se você não é delicada, você passa a ser, porque ele vai te ensinar na onde você precisar. Ele muda tudo. Falo que Deus, ele tem um jeito muito lindo de trabalhar, né, nas nossas vidas. Eu falo que de um ano e meio pra cá, eu tenho tentado mudar muito na minha casa, né? Na minha casa. E às vezes eu ficava brava, muito brava com o Nicolas, né? Porque esse meu jeito, né? E muitas das vezes eu falo assim, precisava de você falar assim, dessa forma. Então, em tudo, entendeu? Então, a gente é ser humano, somos muito cheios de defeitos. Não é porque a gente ora muito, a gente é perfeito. Não é porque a gente lê Bíblia que a gente é perfeito. A gente só vai ser transformado quando Jesus voltar completamente. Você ainda vai viver uma vida diária de evolução com Cristo. Sim. Então, todos os dias você vai precisar ser corrigido até Jesus voltar. É por isso que tem que vir na igreja todo dia esse tal de, não, eu vejo pela televisão, eu não tenho que ir na igreja. Não, você tem que vir na igreja, sabe por quê? Porque a gente é ser humano, a gente esquece rápido demais. Às vezes a palavra que pregou semana passada, você já não vai saber dela domingo. Sim. Então, você precisa vir todo domingo para ser lembrado das coisas que o Espírito Santo de Deus precisa mudar dentro de você. Exatamente. Então, é isso. A oração todos os dias, ela vai deixar o Espírito Santo falar no seu ouvido e você vai estar pronto. Mesmo que doa, você vai falar, nossa, não precisava de eu ter falado assim. Nossa, isso acontece muito comigo. Ai, quando às vezes você tá até na escola, né? Sim. Fala alguma coisa, você... Peraí. Ai, não foi assim que Jesus me ensinou. Exatamente. Então é isso, a vida de oração, ela faz isso. A gente sente isso na pele. Sim. Porque eu sou muito parecida com você. Estressada, às vezes falo que não devia falar. E o Espírito Santo, depois que eu passei a ter mais esse relacionamento de realmente viver uma vida de oração, que eu criei, assim, o hábito de todos os dias fazer o meu devocional antes de ir pra escola, que eu estudo de manhã. E aí eu vejo que tudo mudou muito depois disso, porque às vezes a gente fala, não, eu já acordo cedo, não vou acordar mais cedo ainda pra fazer devocional. A hora que eu chegar, eu faço. Não faz, porque seu corpo já recebeu uma carga do dia a dia, exatamente. Até o espiritual que você já recebeu. E aí eu comecei, criei essa rotina todos os dias. E aí, depois disso, eu comecei a ver a mudança. E aí, às vezes, quando eu falo alguma coisa que eu não deveria falar, é exatamente o que você falou. Ele nos constrange. A gente fica com vergonha de ter feito aquilo. Então, é exatamente isso que você falou. E é nítido a nossa mudança, né? Ela é engraçada. Era coisa, às vezes, detalhes tão pequenos que a gente fazia aquilo ali, que às vezes a gente não vê nem problema. Uma tempestade, né? Aí que hoje você para e fala assim, não... Tranquilo, tá beleza. Passou, já era, exatamente. Né? Então, é tão nítida essa transformação de Deus em nós e ela não tem como você ser transformado se você não tem relacionamento com aquele que pode te transformar. Isso. Com aquele que pode te mudar, com aquele que pode te corrigir. Porque às vezes se sua mãe te corrigir, ou alguém da sua família te corrigir, você vai falar, não, que eu não sei o que tem. Você não vai receber de uma forma boa. Isso. Mas quando o Espírito Santo te corrige, ai, como dói. Nossa. Aí você fala, eu preciso mudar.
Eu preciso mudar. É metanoia, né? É a mudança de mente. A gente precisa realmente viver essa metanoia, que é a mudança de mente. E também não tem como você ter uma vida de oração, um relacionamento com Deus e não ser mudado. Não ser mudado, não Ele existe. vai nos mudar, sim. Ele não fala, vinde como estás e permaneça como quiser. Não, não. Ele não fala, vinde como estás e permaneça como quiser. Não, ser transformado, né? Sim, ele a gente tem que ser transformado. A gente precisa ele nos todo transforma. E você acredita, Ana Paula, que quais disciplinas te ajudam a manter uma vida de oração todos os dias, regular? É a questão de eu saber que é a necessidade. Então, é a necessidade de falar com Jesus. A disciplina que você tem que ter todos os dias eu preciso falar com Jesus. Eu preciso falar com Jesus. É isso. Acho que não tem um segredo, não tem uma disciplina correta. Você não pode se acostumar com a ausência de Deus. Sabe? Todos os dias eu falo para Deus, eu não posso me acostumar com a sua ausência. Eu preciso me acostumar com a sua presença. Exato. Então, quando eu começo a me acostumar com a ausência de Deus, é que o meu dia passou, eu não orei. Aí chegou terça-feira, meu dia passou, eu não orei. Chegou quarta-feira, chegou quinta-feira, opa, domingo tem culto. Peraí, pastor, vamos orar 5 minutos. Não. Isso aí é você ter uma ausência de Deus. Então, você não teve disciplina. Então, a sua disciplina é saber que você precisa orar. Você precisa de Jesus todos os dias. Você não precisa comer todos os dias? Você precisa de disciplina para comer? Não, você precisa sentir fome. Exato. Então, você precisa sentir falta de Jesus. Você precisa entender que está faltando algo no seu dia, está faltando algo. Nossa, eu ainda não bebi de Deus, eu ainda não comi de Deus, eu ainda não me saciei de Deus, espera aí que eu preciso. Então, é isso, essa é a disciplina. Assim como você tem a sua disciplina diária para tudo, para comer, para tomar banho, para tudo, você tem que entender que a sua disciplina diária é sentir falta de Jesus. Você não pode terminar o dia, né? Tem um hino muito lindo, bem antigo, que ele fala, não deixe que eu me acostume sem a sua presença. Eu não quero me acostumar sem a presença de Deus. Então, tem que ser a nossa oração. Deus, não deixa não. Não deixa eu me acostumar a ser a sua presença. Eu preciso ter o Senhor todos os dias. Exatamente. A nossa dependência tem que estar completamente nele. Tantas vezes, com tantas pessoas que depositam, né, dependência em pessoas, em coisas, em lugares, sendo que a nossa dependência deveria estar só nele. Só nele. Né? Porque é ele que supre as nossas necessidades. E nesse mundo de hoje, a dependência das pessoas está nesse aparelhinho, né? Pititim. Exato. Né? Que a dependência, eu vou procurar uma palavra. Ai, nossa, que não falou comigo, não. Não, nessa aqui não. Mas não vai falar mesmo, porque tem que falar com você, Jesus. Exatamente. Às vezes aquela palavra lá era para uma pessoa que estava lá naquele dia. Como se diz, Deus escolhe um para falar. E naquele dia lá Deus tinha um para falar aquela palavra. Às vezes aqui o pastor foi lá só para aquela pessoa. E você tá lá procurando algo que é para a vida daquela pessoa que buscou. Exato. E você, busca o seu. Né? As pessoas hoje em dia estão muito dependentes das outras pessoas, né? Sim. É um mundo, como diz minha mãe, né? 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas, 6 horas. 6 horas, né? 6 horas por mim. Não, eu vou orar por mim. Eu sei da minha necessidade com Jesus. Eu sei qual é a minha necessidade do meu relacionamento com ele. Exatamente. Então, acho que tem que ser muito mais profundo. A oração, ela é muito mais profunda. E eu ainda, tipo assim, eu recebi esse convite, mas eu falo que quem tinha que estar aqui não era eu, não. Era minha mãe, era outras pessoas. Porque eu ainda tô caminhando, né? Eu ainda tô, por mais que eu goste, por mais que a oração está em mim, eu ainda tô caminhando, ainda tô aprendendo, ainda tenho as minhas falhas. Todos os dias a gente aprende um pouquinho, todos os dias né? o Espírito Santo de Deus tem que me ensinar alguma coisa, tem que me ensinar algo. E o que eu tenho aprendido, isso eu aprendi, relacionamento, oração é relacionamento, e eu tenho aprendido que todos os dias eu quero me relacionar. É isso, eu quero viver esse exatamente o que você falou, né? Não se acostumar com a ausência dele. Já pensou uma pessoa que acostuma com a ausência de Deus? Aí o culto vai ser ruim. Nossa, mas o louvor não estava bom. Mas que palavra. Que coisa. Começa a ver defeito em tudo. Sabe por quê? Porque ela não focou em Jesus, sabe? O alvo. Já aconteceu de eu chegar aqui, que dia que foi? Foi agora, domingo, que o presbítero Jair pregou, e o Exley falou sobre João 3,16, e o presbítero Jair também falou no meio da pregação uma hora de João 3,16. E antes de eu sair de casa, eu estava conversando com o Nicolas, né? E o Nicolas me perguntando algumas coisas sobre Jesus. Eu falei, Nicolas, deixa eu te explicar o que é o que você vai guardar pro seu coração. João 3,16, porque Deus te amou de tal maneira, meu filho, que Deus é o único filho. Então, tipo assim, a gente já começa em casa, sabe? Seu relacionamento, e você chega aqui na igreja, quando você vê, sabe? E eu mandei uma mensagem pra Elisângela, quero até abrir esse leque rapidinho, porque você fala demais, mas assim, que o Nicolas chegou em casa, ele falou assim, mãe, eu senti muita presença de Deus na igreja. E Elisângela me falou que ele chorou no culto, e ele chegou em casa, e ele pegou a Bíblia e colocou um hino. E eu até gravei esse momento escondido dele ali, para mostrar para ele quando ele crescer. Ele começou a sentir a presença de Deus em casa, porque antes de sair de casa eu já estava
conversando com ele sobre Jesus. Então, a minha casa, a minha vida, eu tenho que ficar falando de Jesus. Eu tenho que estar falando de Jesus para que isso venha, na hora que eu chegar aqui na igreja, venha ser só a junção. Porque da mesma forma que você teve um exemplo, você quer ser um exemplo. Quero ser o exemplo. E quando eu vi ele lendo a Bíblia, orando, chorando, ele falou, mãe, o culto foi muito bom. E o culto, nossa, mãe, a igreja da criança estava muito bom. E aí, com o olho cheio de lágrimas, eu senti como um vento forte, mãe. Aquele vento forte veio. E eu senti. Aí ele contou isso pro pastor. Ele estava tão assim que o pastor chegou quinta-feira no GCL, ele foi contar pro pastor. Olha que experiência linda, né? Sim. E às vezes eu tô orando de madrugada, ele vem. Ele ajoelha lá e fala, posso orar com você? Eu falo, pode, senta aqui, vamos orar. Então é isso, entendeu? Não é muito o que eu faço, mas eu não posso deixar de me relacionar com ele, nem que seja 20 minutos do meu dia. Porque a partir do relacionamento que você tem, você também se torna exemplo para as outras pessoas. Igual você falou, o exemplo, ele arrasta, né? Sim, ele arrasta. E o exemplo que nós estamos dando para as pessoas à nossa volta conta muito. Que exemplo você tem sido, por exemplo, por seu filho? Você tem sido um exemplo de mulher de oração, com dependência em Deus. Então, é esse o tipo de exemplo que a gente deve querer ser. Né? E não aquela pessoa que se lembra de Deus só quando precisa, só quando quer receber algo. E o que eu mais me preocupo hoje é que essa geração, né? Eu falo assim, eu sou dessa geração, igual o presbítero Emerson também falou esses dias na pregação. O que me preocupa um pouquinho é que antigamente a gente vivia uma vida de oração aqui na igreja. A gente não saía dessa igreja, gente. A gente orava terça antes do culto, quinta antes do culto. Os jovens, isso eu tô falando jovens, não tô falando dos adultos, não. Às vezes os adultos marcavam, mas quem tava aqui eram os jovens, orando, buscando a juventude. Então, juventude, vem orar. Juventude, vive em oração, porque nós vamos viver tempos difíceis. Jesus está voltando. E a oração é o que vai firmar os seus passos, né? Que vai sustentar. Se hoje eu estou sustentada é porque lá atrás eu fui ensinada assim, né? Então a gente marcava oração de madrugada. A gente às vezes não precisava do Ministério de Oração marcar, não. A gente vinha, a gente marcava, vamos orar. Vigília, a gente não perdia nenhuma. Então a gente que fazia todo esse movimento, muitas das vezes. Então, tá se perdendo isso, né? Tá tudo muito moderno. Então, não quer vir na igreja? Então vamos fazer uma oração online, né? Mas faça. Mas orem, busquem, marquem vocês. Vamos fazer a oração da juventude, vamos fazer a oração da juventude. Porque o que acontece? A oração, ela é o pilar, ela é que sustenta. Uma vida sem oração, ela não se sustenta. Quando vier primeiro vendaval, você cai. É a mesma coisa de não estar firmado na palavra. E eu falo assim que nossa família, com essa atitude da minha mãe, nós somos prova disso, que a oração te firma. Sim. A dor vai estar ali, vai te acabar com você. Mas quando a gente sabe que Deus está conosco, ele te levanta. Abatidos, mas não destruídos. Exatamente. É sobre isso. Então é justamente isso, né? Que a nossa oração, nosso relacionamento com Deus não seja algo emergencial igual o step. Sim. Mas que seja o volante que nos guia todos os dias, né? Igual você falou, que quando nós entregamos o nosso dia antes mesmo de sair de casa, ele já nos mostra exatamente o caminho que a gente tem que seguir. Então é mostrar essa dependência que a gente deve ter nele, né? E, Ana Paula, quais você acha que devem ser os primeiros passos para quem quer desenvolver uma vida de oração constante? Eu até separei aqui, lá em Marcos 14:37, né? Quando Jesus fala assim, nossa, para os discípulos, nossa, vocês não conseguem orar comigo nem uma hora? Né? E ele, não sei se vocês já repararam, lá fala assim, Simão Pedro. Primeiro ele fala Simão Pedro, que foi logo que depois ele negou a Jesus. Será que é porque ele orou muito? Não. Porque ele não vigiou ali no momento da oração, né? Creio eu que seja assim. Mas o que eu quero dizer, se nem os discípulos conseguiram orar uma hora, não queira ajoelhar lá e falar, hoje eu vou orar uma hora, hoje eu vou orar não é sobre o tempo, 2 horas, sabe? Então, se você quer começar, começa do seu jeito, começa no seu tempo. Começa assim, ó, minha aula, o meu trabalho é 8 horas, né? Então, eu tenho que acordar às 7, eu saio de casa a tal horas, então eu vou acordar 10 minutos mais cedo. Começa com 10 minutos ali, vai lá, Senhor, tá aqui, eu te entrego o meu dia, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha casa, eu te entrego o meu trabalho, eu te entrego tudo que eu sou. É saber que ele cuida de tudo, tudo que eu tenho, entendeu? Então, quer começar? Começa ali aos poucos. Eu não consigo orar igual a minha mãe ora 2 horas, 3 horas. Ela acorda cedíssimo. Sim, 4 horas da manhã ela tá dando bom dia, boa tarde, boa madrugada. E já orou pelo Brasil, pelo São Paulo, já orou pelo Ministério de Louvor, já orou por todo mundo, já orou pela família inteira. Sim. Eu não consigo, mas eu consigo ter o meu momento com Deus, o meu momento de relacionamento, porque eu não vou ter, às vezes, igual ela tem. Às vezes, quando eu chegar na idade dela, pode ser que sim, porque eu estou me desenvolvendo uma vida de oração para isso, né? Então, hoje eu sou líder do Ministério de Oração, porque eu creio que eu tenho desenvolvido algo na oração. Sim.
Então, assim, quer começar? Vai aos poucos, vai ali 10 minutos, mas tire o seu momento com Deus, tire. O que eu quero dizer, Caim e Abel, né? Caim matou Abel porque ficou com inveja do sacrifício, né? Ali é só porque um fez correto e o outro não, entendeu? Então, a maneira correta é agradar a Deus. Como você agrada a Deus? Orando. Buscando. Então, Exato. vai lá, agrada a Deus. Meus discípulos orou 1 hora, eu não queria começar orando 1 hora, porque senão você vai se achar um fracassado. Você vai achar que você não dá conta que você não nasceu para orar. Porque para orar tem dom. Não, orar não é dom. Orar não é dom, orar é relacionamento. Aprenda isso. Orar é falar com Deus. Sim. Então, chega ali 10 minutos, não dá conta 10, faz 5, não dá conta 5, faz 1, mas faça. Comece, simplesmente comece. Separe. Eu posso falar, o melhor horário é de manhã, porque igual você falou, Exatamente. a gente chega passa o dia todo, a gente fez tantas coisas, aí tem aquela carga do dia, as preocupações, o dia ainda chega em casa, para quem é dona de casa, por exemplo, ainda vai lavar, passar, cozinhar, arrumar, fazer janta, você não vai ter tempo. Então, antes de sair de casa, nem que seja 10 minutos, mas separe esse momento com Deus, porque os 10 amanhã você vai falar, nossa, vou acordar mais cedo um pouquinho, porque eu quero mais um tempinho com Deus. Eu vou 20 minutos. Exatamente. Ai, Deus, eu preciso de mais meia hora. Aí quando você vê, você já tá numa vida O dia íntima. Ele começa diferente, né? Isso, Quando a gente começa orando. E aí você já tá numa vida íntima, e quando você vê, você já tá orando, você já tá participando do Ministério de Oração e assumindo o meu lugar. E Ana Paula, como é que faz pra gente lidar com a sensação de oração fria ou sem resposta? Eu creio, assim, que a oração fria é quando existe um mundo espiritual, né? A gente às vezes esquece que tem um mundo espiritual e que Satanás está ali, né? Daniel, o livro de Daniel, ele fala muito sobre isso. Quando o anjo está vindo ali para poder falar com Daniel, entregar o que Daniel fala com Deus, o que acontece? Ele está brigando com Satanás e não chega. A resposta dele está lá. Tá uma briga. Então, quem quiser ler sobre isso, pode ler, tá lá, Livro né? de Daniel. Livro de Daniel. E aí, o que acontece? Então, muitas das vezes, não é que as nossas orações não são respondidas, mas existe um mundo espiritual. Como que você vai vencer o mundo espiritual? Orando, guerreando. Começa a guerrear aí, porque tem aquela oração, que é aquela oração que você chega diante de Deus, né? E você tá ali, né, orando, aquela presença de Deus aí. Então, você tá ali orando para um relacionamento de intimidade. Agora, quando você tá pedindo alguma coisa para Deus, você tá vendo que não tem resposta, você precisa que Deus te responda ou sim ou não, porque nem toda oração vai ser sim, então põe isso na sua cabeça, que Deus vai te falar um sempre não. É o que a gente quer. Deus vai te falar um não, porque o não de Deus é melhor para você do que o seu sim. Aí você vai começar, Deus, a potestade no mundo espiritual, aí onde o Senhor tá vendo, onde eu não estou vendo, envia anjos de guerra, para guerrear a minha causa, peleja a minha peleja, Senhor, sabe? A gente esquece disso. Eu tenho muita mania, sabe, de orar assim, muitas vezes quando eu vejo que a minha oração tá fria, falo, opa, tem alguma coisa nesse mundo espiritual aqui que tá errado. Então eu já me levanto, eu já saio ali do joelho, eu já começo a levantar minha mão e já vou orando e já começo a declarar e começo a profetizar. Eu falo, Deus, eu não sei onde está presa a minha resposta aí não, mas o Senhor vai me responder, então envia lá seu fogo que consome Satanás, que consome essa obra maligna aí e me responde, Senhor, porque o Senhor dá resposta àqueles que oram. Tá? Então, muitas das vezes a gente esquece desse mundo espiritual. Então, a gente precisa batalhar também nesse mundo espiritual e orar com autoridade. Exatamente. E Ana Paula, mais uma coisa pra gente, já caminhando pro final, passou tão rápido. Nossa. Você acredita que existe uma forma certa de orar? Ou cada um encontra o seu jeito? Não, acho que não existe uma forma certa de orar. Mas existem algumas coisas que nós podemos aprender com Jesus e podemos aprender na Bíblia, dele, né? Lá em Mateus 6,5, foi quando eu abri aqui, né? Que a Bíblia fala lá que a gente não deve orar, né? Como os hipócritas, né? Coração sincero. Então, uma das primeiras regras para você aprender a orar, ou para você ter essa definição sobre um jeito certo de orar, é coração sincero. É um coração puro. Davi foi um homem pecador, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus, por quê? Sinceridade. Então, que a sua oração seja sincera, sabe? Não fica procurando palavras bonitas, palavras eloquentes, palavras que, Senhor, meu Deus, e não sei o quê, e às vezes, sabe? Para com isso, seja sincero. Senhor Jesus, eu tô aqui com o meu coração para te entregar, sabe? Eu só quero que o Senhor toque no meu coração, porque hoje, Pai, tá doendo. Sabe, Pai, eu tô precisando tanto de um emprego, Senhor, porque a situação está difícil aqui, eu já não aguento mais viver nessa situação. Senhor, sabe, eu quero orar de coração pela minha igreja, sabe, que o Senhor abençoe minha igreja, que o Senhor abençoe o meu pastor, que o Senhor guarde a vida do meu pastor, entendeu? É sinceridade, porque também não adianta você orar pelo pastor se você também não tá com o coração sincero, não adianta você orar pelo ministério de louvor se você não tem sinceridade. Então, a primeira, eu acho que é o maior
para mim, né? No meu caso, que é o que a Bíblia sempre está ensinando, é um coração sincero sobre oração, né? A parábola do juiz Inico, né? Jesus também fala sobre ela, que ela é um exemplo de oração, que ele usa essa parábola, né? Ela fica ali insistindo com o juiz, julga minha causa. Então, assim, seja determinante, não desista, ora, insista na oração, sabe? Aquela mulher não desistiu, enquanto o juiz não julgou a causa daquela mulher, ela continuou ali orando. Então, você precisa ter um coração sincero, ser determinada, não desistir. A oração, se ela fosse fácil, sabe? Jesus não tinha deixado tantos ensinamentos, porque não é fácil. Tem um mundo espiritual que não quer que nós nos relacionamos com Deus. Então, a regra é, seja sincero, seja determinado e nunca desista de orar. Porque é só oração que vai te levar num relacionamento pessoal com Jesus. Tem coisas que a irmã Nilda, a irmã Marília, o pastor, os presbíteros, eles não vão poder orar por você. Só você. Apesar que existe a oração intercessória, né? Aquelas pessoas que intercedem, né? E que Deus escuta o clamor daquelas pessoas, que hoje é o papel do Ministério de Oração aqui na igreja, que quando nós estamos aqui orando às quintas e estamos orando aos domingos, nós estamos orando pela igreja, estamos orando por vocês, nós estamos intercedendo, né, pela igreja, o Senhor escuta a nossa oração intercessória. Mas hoje aqui nós estamos falando daquela oração do step e do volante, né? Que é aquela oração individual, que é aquela oração sua para o Senhor Jesus. Na nossa intimidade, que não seja Deus. só um step, mas que a sua oração seja um volante, que seja o seu guia do dia a dia, sendo sincera, determinada e nunca desista de orar, porque a oração, ela te leva a viver coisas sobrenaturais e ela muda todo o seu caráter, ela muda a sua vida, ela te muda completamente, porque não há nada que Jesus não mude aquilo que você peça. Ah, mas Jesus não muda caráter, será? Ah, muda. Ah, Jesus não muda personalidade, será? Muda. Muda, sabe por quê? Uma vez eu ouvi essa palavra que Jesus muda personalidade. Muda sim. Muda, porque se você orar e começar a falar, Deus, eu não quero essa personalidade pra mim. Senhor, eu quero ter a sua personalidade. Senhor, eu quero ter o seu jeito. Senhor, eu quero ser parecida como o Senhor. Como que ele não vai responder uma oração dessa? Como que ele não muda? Ele é o Deus de todas as coisas. Então, a gente tem que seguir para esse foco, um coração sincero, diante de Deus em oração, ele muda e transforma toda a sua vida e ainda da sua casa e daqueles que estão próximos de você. Que as pessoas começam a ver Jesus na sua vida. Então, tudo começa a partir do coração sincero, coração né? Sincero. E agora, Ana Paula, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas essas pessoas que estarão assistindo ou ouvindo, né, esse bate-papo, para que elas possam estar cada vez mais firmes no relacionamento com Deus. Uma mensagem para encorajar, para incentivar essas pessoas. Amém. Então, a mensagem que eu deixo hoje é 2 Samuel 24, até falei para o Zé que eu amo essa passagem da Bíblia, né? Que quando Davi, ele tá ali, ele vai oferecer um sacrifício por causa de um erro, né? E aí chega um rei para ele e fala assim, eu vou te dar tudo aqui. E aí Davi fala assim, não, eu não quero dar para Deus algo que não me custe nada. Eu quero dar para o Senhor algo que me custe. Entendeu? Então, custa você sair do celular? Então, larga. Que é seu sacrifício para Deus. Custa você deixar ali meia hora de novela, 1 hora de novela? Então larga, vai lá e faça para Deus. Dê ao Senhor alguma coisa que te custe, sabe? Entrega para Ele alguma coisa que tem sido realmente sacrifício, que tem atrapalhado o seu relacionamento com o Senhor. O que eu deixo para vocês é que, sabe, o Senhor tem que passar a ser suficiente nas nossas vidas. Jesus já não tem sido mais suficiente. Enquanto eu estiver procurando por casa, carro, trabalho, outro trabalho, uma empresa, mais outra empresa, sabe? Jesus nunca vai ser o suficiente. Sim. Quando Jesus passar a ser o suficiente para você, olha, eu falo assim que sua vida vai mudar inteirinha, entendeu? Porque você começou a te dar tudo aquilo que custa, sabe? Isso aqui me custa, Senhor, eu tô te dando. Senhor, esse carro me custa muito e tem tomado meu tempo, tô te dando. Senhor, isso aqui eu tô te dando, Jesus, algo que me custe. Porque eu quero dar sacrifícios para o Senhor que me custe em alguma coisa. Então, que nós venhamos viver esse tempo, né? Nessa geração está sendo muito difícil. Então, aquilo que está custando para você, entrega para Deus, dê para Ele, ofereça sacrifícios não vivos. Não é fácil, né? Mas não é necessário. É fácil, mas é necessário que Jesus se torne suficiente para você. Que mais nada seja suficiente no lugar de Deus. Nada tome o lugar dele, né? Eu falo que se a cruz não é o lugar de suficiência para você, você está vivendo uma maneira totalmente errada. A cruz, ela é o suficiente para o seu ponto de partida. Aí dali, o resto que vier é lucro. A cruz, ela é o suficiente para mim, para você e para qualquer pessoa dessa humanidade, porque Jesus é a nossa suficiência. Amém. É isso. Glória a Deus por isso, glória Amém. A Deus por esse bate-papo. Muito obrigada, Ana Paula, por ter aceitado o convite de participar do WCast. Foi um tema muito edificante, que eu acredito que vai edificar você que está assistindo e também a sua casa. Mais uma vez, Ana Paula, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a todos vocês e até uma próxima. Se Deus quiser, Deus quiser. E Ele quer.